Os trigêmeos do milionário viúvo estavam prestes a ser atropelados, até que a garçonete os salvou com um gesto inacreditável. A chuva fina da noite fazia o asfalto da Avenida Paulista brilhar feito espelho partido. Bianca Nogueira ajustou a mochila no ombro e puxou o zíper do casaco do uniforme até o queixo, tentando se proteger daquela garoa paulistana que parecia ter vida própria. Entrava pelos poros, grudava na pele. Deixava tudo úmido e frio. O cheiro de óleo diesel dos ônibus se misturava com o aroma de café requentado das lanchonetes que fechavam as portas, e ela sentia o cansaço subir pelas pernas como se fossem feitas de chumbo. Mais um turno no cantinho do sol, mais 8 horas carregando bandeja, sorrindo para cliente mal educado, limpando mesa com o resto de comida que ninguém teve coragem de comer. O salário pingava na conta todo dia 15 e no dia 16 já tinha evaporado. Aluguel do beliche no porão de Itaquera, passagem de ônibus, conta de luz dividida em 4. Sobrava o quê? Migalhas, sempre migalhas. Mas Bianca não reclamava, pelo menos não em voz alta. Tinha aprendido cedo que reclamar não enchia barriga nem pagava conta. Tinha aprendido também que a vida não dava trégua para quem nasceu do lado errado da ponte. Você trabalhava, trabalhava, trabalhava e, se tivesse sorte, não morria antes de conseguir algo melhor. Ela atravessou a faixa de pedestres no sinal vermelho, junto com outras sombras apressadas que voltavam para casa. A cidade nunca dormia, mas naquela hora da noite parecia respirar mais devagar, como se também estivesse cansada. Luzes dos prédios piscavam lá em cima. Janelas acesas, onde gente com vida normal jantava, assistia TV, ria de besteira. Bianca não invejava, só observava, como quem olha uma vitrine de loja cara, sabendo que nunca vai entrar. Foi quando o semáforo do cruzamento à frente piscou 3 vezes e apagou. Bianca parou no meio-fio, franzindo a testa. Tinha algo errado. Os carros frearam confusos, alguns buzinaram, outros aceleraram tentando passar antes do caos. E foi aí que ela viu um carrinho de bebê triplo, daqueles enormes com 3 assentos lado a lado, estava descendo sozinho pela rampa da calçada, direto para a rua. As rodinhas giravam rápido demais. As mantas azuis escorregavam, e dentro 3 bebês se debatiam, chorando com aquele desespero agudo que só criança pequena tem, como se soubessem que algo estava muito errado. O tempo não parou, o tempo fechou como um punho. Bianca ouviu o barulho antes de ver, o rangido dos freios de um ônibus tentando parar. O motorista, olhos arregalados, mãos agarradas no volante com força de quem sabe que não vai conseguir. O carrinho já estava no meio da faixa. Os bebês choravam, as buzinas explodiam e ninguém se movia. Ela se lançou, não pensou, não calculou, não teve tempo de ter medo. Seu corpo simplesmente reagiu. Como se aqueles 3 choros tivessem puxado um gatilho dentro dela que ninguém sabia que existia. Atravessou a rua em 2 passos largos, se jogou na frente do carrinho e travou as rodas com o joelho. A dor subiu pela perna como fogo, mas ela nem sentiu. Abraçou o carrinho contra o próprio corpo, virando as costas para o ônibus que vinha. O rangido dos freios virou grito de metal. O cheiro de borracha queimada invadiu tudo. Bianca fechou os olhos. E então, silêncio. Não era silêncio. Era o som do mundo voltando devagar. Buzinas distantes, vozes assustadas, o motor do ônibus roncando parado a poucos centímetros dela. Bianca abriu os olhos e viu o para-choque do ônibus tão perto que podia tocar. O motorista estava branco, suando frio, mãos tremendo no volante. Meu Deus, meu Deus! Ele repetia, olhos fixos nela como se tivesse visto um fantasma. Bianca olhou para baixo. Os 3 bebês ainda choravam, mas agora era um choro diferente. De susto, de confusão, não de terror. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo e sentiu as pernas fraquejarem.
Gente começou a se juntar ao redor, gritos, perguntas, alguém filmando com celular. Moça, você tá bem? Que coragem! Cadê a mãe dessas crianças? Bianca não respondeu. Estava olhando para os bebês, 3 rostinhos vermelhos, bocas abertas, perninhas se debatendo. Não deviam ter mais de 3, 4 meses. Roupinhas caras, daquelas de grife que ela via nas vitrines da Oscar Freire, mantas de lã azul clara bordadas com. Ela se aproximou, limpando a chuva do rosto para enxergar melhor. Um sobrenome em letras douradas, Vasconcelos, o coração dela pulou. Vasconcelos, ela conhecia esse nome, todo mundo conhecia. Henrique Vasconcelos, o magnata dos shoppings, das construtoras, das capas de revista, e a mulher dele, Larissa. Aquela história triste que tinha passado no jornal semanas atrás. Complicações no parto de trigêmeos, ela não tinha resistido. Bianca olhou de novo para os bebês e sentiu um aperto no peito. Órfãos de mãe, 3 criancinhas que nunca iam conhecer quem as carregou na barriga e agora quase esmagados por um ônibus no meio da Paulista. Por quê? Porque o quê? Onde estava quem devia estar cuidando deles? Meus filhos, meus filhos. Uma voz rouca cortou a confusão. Bianca virou a cabeça e viu um homem atravessando a rua correndo. Camisa branca encharcada, grudando no corpo, cabelo escuro despenteado. Ele não era o magnata das revistas. Era um homem quebrado, olheiras fundas, rosto pálido, mãos tremendo quando alcançou o carrinho. Os olhos dele encontraram os dela. E por um segundo, Bianca viu algo que a atravessou. Puro terror, não de perder, de já ter perdido e sido devolvido no último instante. Como você fez? Ele tentou dizer, mas a voz falhou no meio. Bianca afastou um passo, ainda segurando o carrinho para não cair. A adrenalina estava baixando e o corpo começava a tremer. Eu só vi eles caindo. Sua voz saiu baixa, rouca. Onde estavam os seguranças? Henrique Vasconcelos abriu a boca, mas nada saiu. 2 homens de terno preto surgiram correndo do outro lado da rua, atrasados, ofegantes, com cara de quem tinha falhado feio. Um deles tentou pegar o carrinho. Senhor Vasconcelos, nós só saímos 1 minuto para... 1 minuto! A voz de Bianca saiu mais alta do que ela esperava. Vocês deixaram 3 bebês sozinhos na rua. O segurança ficou vermelho. O outro desviou o olhar. Henrique fechou os olhos como se quisesse desaparecer. A chuva continuava caindo, fina e persistente, lavando a cena toda com aquela indiferença gelada que só São Paulo tem. Bianca sentiu o peito arder. Não era só raiva, era outra coisa, algo antigo, enterrado fundo. A imagem do irmãozinho dela voltou com força. Os 4 anos, a febre, o postinho de saúde fechado porque era fim de semana. A mãe gritando por ajuda, ninguém abrindo a porta. Ele tinha morrido em 5 horas. 5 horas que poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse se importado. E agora ela estava ali, na frente de 3 bebês que quase morreram, porque alguém saiu só 1 minuto. Obrigado. A voz de Henrique saiu quebrada. Mas firme, ele estendeu a mão. Mas Bianca não apertou, só olhou para ele, depois para os bebês, depois para os seguranças que ainda tentavam se explicar. Cuida deles. Foi tudo que ela disse, virou as costas e começou a andar, ignorando os gritos de espera, seu nome, como te achar. Suas pernas tremiam. A dor no joelho pulsava. O uniforme vermelho do restaurante estava encharcado e sujo de graxa, mas ela não parou. Só queria sumir, só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer aquela noite. Mas enquanto atravessava a Paulista de volta, ouviu os choros dos bebês diminuindo atrás dela e soube. No fundo que não ia esquecer, não ia conseguir, porque tinha algo errado naquela história. E Bianca Nogueira, garçonete de 2 turnos que morava num porão em Itaquera, tinha um defeito que a mãe sempre dizia que ia acabar com ela. Não conseguia deixar para lá quando algo estava errado. Bianca acordou com o joelho latejando e a certeza de que tinha sonhado com freios de ônibus a noite inteira.
A luz cinzenta da manhã entrava pela janelinha do porão, iluminando o beliche de ferro onde 3 colegas ainda dormiam. Uma em cima, 2 embaixo. O cheiro de mofo misturado com sabonete barato pairava no ar. Mais um dia igual, exceto que não era. Quando desceu para a cozinha compartilhada, a Jéssica já estava fazendo café, de olho no celular, e levantou a cabeça com aquela cara de quem tem fofoca quente. Bianca, você não vai acreditar. Tem um cara de terno na porta perguntando por você. Que cara? Um cara chique, motorista, carro preto, o pacote completo, tá com um negócio na mão. Bianca sentiu o estômago revirar. Subiu a escada torta que dava para o portão e encontrou um homem de meia idade, terno azul marinho impecável, segurando um buquê enorme de rosas brancas e um envelope grosso. Senhorita Bianca Nogueira, sou eu. O senhor Henrique Vasconcelos pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Ele estendeu as flores e o envelope com um sorriso educado demais. Bianca olhou para os dois como se fossem bomba prestes a explodir. Eu não quero flores. São apenas uma forma de gratidão, senhorita. O senhor Vasconcelos ficou muito... Eu disse que não quero. Ela cruzou os braços. Leva de volta. O homem piscou. Confuso. Provavelmente nunca tinha ouvido um não na vida. Mas insistiu, deixando o envelope na mureta. Ao menos isto, por favor. E foi embora antes que ela pudesse recusar de novo. Bianca ficou parada, olhando para o envelope como se ele fosse pegar fogo. Jéssica apareceu ao lado dela, olhos arregalados. Abre logo, menina. Deve ser dinheiro, era 5.000 reais em notas de 100. Organizadinhas, cheirando a banco, um bilhete em papel timbrado acompanhava. Não há palavras suficientes. Aceite como gesto de gratidão. Gave. Bianca sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Dinheiro. Era sempre dinheiro. Como se tudo se resolvesse assim. Como se 5.000 reais apagassem o fato de que 3 bebês tinham quase morrido porque alguém achou que só 1 minuto não fazia diferença. Eu vou devolver. Você tá maluca? Jéssica arregalou os olhos. Isso aqui dá para pagar 3 meses de aluguel. Não quero, mas enquanto guardava o envelope na mochila para devolver pessoalmente, Bianca teve uma ideia melhor. Se aquele homem queria tanto agradecer, que fizesse algo que realmente importasse. No cantinho do sol, o movimento do almoço já tinha começado quando Bianca encontrou o gerente, seu Valdir, no balcão. Ele era um homem baixo, barrigudo, que vivia com cara de quem devia para a agiota. Seu Valdir lembra da Célia, a cozinheira que foi demitida mês passado. Lembro, e daí? Ela ainda está desempregada. Precisa do dinheiro. Queria pedir para o senhor recontratar ela. Valdir soltou uma risada curta. Bianca, eu não sou dono disso aqui. Não posso ficar contratando e demitindo do nada. Mas se alguém importante pedisse... Ela colocou o envelope em cima do balcão. Alguém que quisesse fazer um favor para mim. Os olhos dele brilharam quando viu as notas. Que favor é esse? Um favor de quem salvou a vida de 3 crianças ontem à noite. Bianca empurrou o envelope de volta para a mochila. Só quero que a Célia volte a trabalhar, nada mais. E saiu antes que ele respondesse. 3 horas depois, o celular dela vibrou. Número desconhecido. Recebi seu recado. Gostaria de agradecer pessoalmente. Pode vir à minha casa amanhã à tarde. Henrique Vasconcelos. Bianca ficou olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro. Parte dela queria ignorar, sumir, voltar para a rotina de sempre e esquecer que aquela noite tinha acontecido. Mas a outra parte, aquela parte teimosa que a mãe sempre dizia que ia dar problema, queria respostas, queria entender como uma família tão rica podia ser tão descuidada. Digitou de volta. Que horas? A mansão no Morumbi era tudo que Bianca imaginava. E ao mesmo tempo nada que ela esperava. O portão de ferro com detalhes dourados. A entrada com pedras portuguesas, as palmeiras imperiais ladeando o caminho. Mas quando a porta se abriu, não foi Henrique quem a recebeu.
Foi uma mulher alta, elegante, de cabelo loiro preso num coque impecável e sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a moça que ajudou meu cunhado. A voz era suave, educada, mas havia algo afiado por baixo. Sou Verônica Vasconcelos, madrinha dos meninos. Bianca, entre, por favor. Henrique já vem. Verônica abriu espaço, mas o olhar dela fez uma varredura rápida. Uniforme vermelho do restaurante, tênis gasto, mochila remendada. Bianca sentiu o julgamento silencioso. A casa era fria, não no sentido de temperatura, mas de vazio. Tudo limpíssimo, decorado com bom gosto, quadros caros nas paredes, mas não tinha vida, parecia museu. Os bebês estão dormindo agora, Verônica disse enquanto caminhavam pelo corredor de mármore. Mas tenho certeza que Henrique vai querer que você os veja. Não precisa, só vim porque ele insistiu. Verônica parou e virou, sorriso ainda no rosto. É claro, mas sabe como é. Ele está muito abalado desde que Larissa... A voz dela suavizou na hora certa. É difícil para todos nós. Bianca apenas acenou. Não sabia o que dizer, não conhecia aquela gente. Não fazia parte daquele mundo. Chegaram a uma sala ampla com sofás de couro branco e uma vista enorme para a piscina. Henrique estava de pé perto da janela, mãos nos bolsos, olhando para fora. Quando ouviu os passos, virou, as olheiras ainda estavam lá, talvez até mais fundas. Bianca, obrigado por vir. Eu trouxe seu dinheiro de volta. Ela tirou o envelope da mochila e colocou-o na mesa de centro. Henrique olhou para o envelope e depois para ela, confuso. Você não precisa devolver, foi um presente. Eu não quero presente. Só queria que a Célia, minha amiga, voltasse a trabalhar. O gerente já aceitou. Então, tá tudo certo, silêncio. Verônica observava tudo com atenção de quem assiste jogo de xadrez. Henrique deu um meio sorriso cansado. Você é diferente. Sou pobre. A gente não pode se dar ao luxo de aceitar dinheiro sem saber o que vem junto. A frase saiu mais dura do que Bianca pretendia. Mas era verdade. Henrique pareceu entender Verônica não. O sorriso dela ficou 1 milímetro mais apertado. Henrique, vou ver como estão as crianças. Ela saiu da sala sem esperar resposta. Quando ficaram sozinhos, Henrique sentou no sofá e passou a mão pelo rosto exausto. Desculpa pelo que aconteceu ontem. Os seguranças. Eu confiei que eles estavam atentos. Foi falha minha. Foi falha de todo mundo, Bianca disse. Mas sua voz perdeu um pouco da dureza. Ele parecia genuinamente destruído. Desde que Larissa... Henrique parou, engoliu seco. Eu não consigo olhar para eles sem lembrar dela, sem sentir que falhei. Bianca não sabia o que dizer. Não era boa com palavras de consolo, mas algo nele a tocou. Não era o bilionário das revistas. Era um homem quebrado tentando sobreviver. Eles precisam de você. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Henrique ergueu os olhos e por um instante pareceu que ia responder. Mas uma voz feminina mais velha chamou do corredor. Senhor Henrique, os bebês acordaram. Vou lá. Ele se levantou. Você quer vê-los? Bianca ia dizer não, mas assentiu. Não sabia por quê. Subiram uma escada larga até o 2º andar. O berçário era enorme, decorado com desenhos de nuvens azuis nas paredes. 3 berços brancos lado a lado, uma governanta de cabelos grisalhos e rosto severo, Dona Lígia, ajeitava as mantas. Ela olhou para Bianca com desconfiança, e foi então que Bianca sentiu um cheiro leve, quase imperceptível, doce, mas errado. Amêndoas. Ela franziu a testa tentando identificar, mas Henrique já tinha se aproximado dos berços. Caio, Rafael e Elias mexiam as perninhas, olhinhos semicerrados. São lindos, Bianca disse. E era verdade, mas enquanto olhava ao redor, reparou. Uma das câmeras de segurança no canto do teto estava com a lente quebrada, fita isolante cobrindo. A câmera está quebrada. Dona Lígia respondeu rápido demais. Caiu ontem, já chamamos técnico.
Bianca não disse nada, mas guardou a informação. Quando desceram de volta, Verônica estava na sala novamente, mexendo no celular. Ao ver Bianca, guardou o aparelho e sorriu. Espero que tenha gostado de conhecer os meninos. São muito pequenos para ficarem sem supervisão. Bianca respondeu. Direto, o sorriso de Verônica vacilou por meio segundo. Claro, estamos todos muito cuidadosos agora. Bianca despediu de Henrique e saiu, mas enquanto o motorista a levava de volta para Vila Mariana, ela não conseguia parar de pensar no cheiro de amêndoas, na câmera quebrada, no olhar afiado de Verônica. Tinha algo errado naquela casa, algo que ela não conseguia nomear ainda, mas ia descobrir. Bianca não conseguiu dormir direito naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o berçário com suas paredes azuis, o cheiro estranho de amêndoas, a câmera quebrada coberta com fita isolante. Coincidências demais. Detalhes pequenos que não faziam sentido sozinhos, mas que juntos formavam uma imagem borrada, incompleta. Como aqueles quebra-cabeças que faltam peças às 6 da manhã. Desistiu de tentar dormir, tomou banho gelado porque a água quente do porão nunca funcionava direito. Vestiu o uniforme vermelho e saiu para o turno da manhã no cantinho do sol. A rotina devia acalmar a cabeça, sempre acalmava, mas hoje não. Durante o almoço, enquanto carregava pratos de feijoada e filé à parmegiana para as mesas, Bianca percebeu que estava errando pedidos, derrubando guardanapos. Tropeçando nas próprias pernas, seu Valdir chamou a atenção 2 vezes. Bianca, você tá com a cabeça onde hoje? Desculpa, seu Valdir, não vou errar mais. Mas ela sabia que estava mentindo. A cabeça dela não estava no restaurante. Estava naquela mansão no Morumbi, tentando encaixar as peças que não se encaixavam. No fim do turno, quando estava trocando de roupa no vestiário minúsculo dos funcionários, o celular vibrou. Henrique, Bianca, sei que é estranho pedir isso, mas você poderia voltar aqui amanhã? Os meninos ficaram mais calmos depois que você veio. Acho que sentem algo. Ela ficou olhando para a mensagem. Era desculpa esfarrapada. Bebês de 4 meses não sentiam nada de específico sobre estranhos. Mas Henrique parecia desesperado. E mais importante, era uma chance de voltar lá, de observar melhor. Que horas? Pode ser de manhã por volta das 10. Tá bom. Quando chegou na mansão no dia seguinte, quem abriu a porta foi Dona Lígia, a governanta de rosto severo. Ela olhou para Bianca de cima a baixo, com uma expressão que deixava claro: você não deveria estar aqui. O senhor Henrique está em reunião. Pediu que a senhorita aguardasse no berçário. Tudo bem, Lígia subiu na frente, cada passo ecoando no mármore como sentença. O silêncio da casa era pesado. Não tinha música, não tinha conversa, não tinha vida, só o tic-tac de um relógio de parede em algum canto distante. Chegaram ao berçário. As cortinas estavam abertas, luz entrando pelas janelas enormes. Os 3 bebês dormiam tranquilos nos berços brancos. Lígia ajeitou uma mantinha e saiu sem dizer mais nada. Deixando Bianca sozinha, ela esperou uns segundos, ouvindo o som dos passos da governanta descendo a escada, quando o silêncio voltou. Começou a observar, devagar, metódico. A câmera quebrada ainda estava lá, fita isolante cobrindo a lente. Já chamamos técnico, Dona Lígia tinha dito fazia 2 dias. Um técnico não tinha aparecido ainda. Bianca olhou para os berços, as mantas de lã azul clara estavam dobradas com perfeição militar. Bordado dourado, Vasconcelos, ela pegou a manta de Caio, o bebê do meio, e reparou num detalhe que não tinha visto antes: um fio puxado na barra, como se alguém tivesse arrancado algo com pressa. Preso no fio havia um pedacinho de metal. Ela puxou com cuidado e viu um anel pequeno, delicado, pedra vermelha no centro. Rubi, não, granada. O coração dela acelerou, onde ela já tinha visto esse anel. Fechou os olhos, tentando lembrar. A primeira visita, a sala enorme, as fotos na parede. Uma delas era o retrato de casamento de Henrique e Larissa. E no dedo de Larissa,
um anel de pedra vermelha. Bianca guardou o anel no bolso, coração batendo rápido. Podia não significar nada, podia ser só coincidência, mas somado à câmera quebrada, ao cheiro de amêndoas, ao só 1 minuto dos seguranças, ela olhou ao redor. Precisava de mais, precisava de algo concreto. Foi quando viu a lixeira de inox no canto do berçário. Discreta, quase invisível, Bianca hesitou. Revirar lixo era invasão de privacidade, era errado. Mas 3 bebês quase tinham morrido. Se havia algo errado acontecendo ali, ela precisava saber. Abriu a tampa no topo, lenços umedecidos, fraldas descartáveis, embalagens vazias de lencinhos, normal. Ela foi cavando com cuidado, usando um dos lenços para não tocar direto, mais fralda, restos de algodão e então uma embalagem pequena, amassada, meio escondida no fundo. Bianca puxou e sentiu o estômago revirar. Era uma caixa de remédio, midazolam pediátrico 5 mg, sedativo infantil. Ela conhecia esse nome porque a mãe tinha trabalhado anos num hospital e sempre comentava sobre os remédios controlados, os perigosos, os que precisavam de receita médica carimbada. A embalagem estava vazia e o carimbo da farmácia era de uma drogaria na Vila Clementino, longe pra caramba do Morumbi. Por que comprar remédio tão longe de casa? A menos que quisesse esconder a compra, Bianca fotografou a embalagem com o celular. Mãos tremendo, guardou de volta no lixo, cobrindo com as fraldas. Precisava parecer que ninguém tinha mexido. Respirou fundo, tentando acalmar o coração. Estava na hora de sair dali antes que alguém... O que você está fazendo? Bianca virou num pulo. Verônica estava na porta, braços cruzados, aquele sorriso educado que não escondia a desconfiança nos olhos. Os bebês estavam quietos, então eu só estava olhando o quarto. A voz dela saiu trêmula. Péssima mentira. Verônica entrou devagar. Salto alto batendo no chão de madeira. Ela olhou para os berços, depois para Bianca, depois para a lixeira. Interessante, a maioria das pessoas olha para as crianças, não para o lixo. Eu não estava olhando para o lixo. Não. Verônica inclinou a cabeça, estudando Bianca como quem estuda inseto, porque da porta parecia exatamente isso. Silêncio pesado. Bianca sentiu a garganta secar. Verônica deu mais um passo, diminuindo a distância entre elas. Olha, eu entendo. Você fez algo muito corajoso salvando os meninos. Henrique está grato. Todos nós estamos, mas... Ela parou bem perto, voz baixando para um tom quase íntimo. Às vezes gratidão vira curiosidade excessiva, e isso pode ser mal interpretado. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou fazendo nada de errado. Claro que não. O sorriso dela alargou, mas os olhos continuaram frios. Só acho que você já fez sua parte. Não precisa voltar aqui, sabe? Henrique vai entender. Ele tá frágil, confuso. Não quero que ele se apegue a alguém que não faz parte da nossa realidade. A frase doeu mais do que Bianca esperava. Não pelo tom, educado, quase gentil, mas pela verdade nua por trás. Você não é do nosso mundo, garçonete. Fique no seu lugar. Bianca ergueu o queixo. Henrique me chamou. Eu vim, só isso. Verônica suspirou como quem perde a paciência com criança teimosa. Tudo bem, mas deixa eu te dar um conselho. Cuidado com quem você desconfia. Às vezes a gente vê problema onde não tem e acaba criando confusão desnecessária. Era ameaça ou aviso, antes que Bianca pudesse responder. Henrique apareceu na porta, cara de cansaço, mas sorriso aliviado ao vê-la. Bianca, desculpa a demora. Reunião demorou mais que eu esperava. Ele olhou para Verônica. Obrigado por fazer companhia para ela. Sempre. Verônica beijou a bochecha dele e saiu, lançando um último olhar para Bianca, uma mensagem clara. Estou de olho em você. Henrique não pareceu notar a tensão. Aproximou dos berços, olhando para os filhos com aquela mistura de amor e dor que partia o coração. Eles estão bem hoje. Dormiram a noite inteira, finalmente. Finalmente.
Antes eles acordavam chorando toda hora. Dona Lígia disse que era cólica. Mas ele passou a mão pelo cabelo. Eu não sei. Parece que tá tudo errado desde que Larissa... A voz dele falhou. Bianca sentiu pena, mas também uma pontada de frustração. Como ele não via, como não percebia os sinais. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Claro. A câmera ali. Ela apontou para o canto. Tá quebrada faz tempo, ele franziu a testa olhando. Câmera, essa, não sei. Acho que caiu ou... Por que pergunta? Só curiosidade, mentira. Mas ela não podia falar mais. Não ainda, não sem provas. Ficaram mais uns minutos conversando sobre bobagens. O tempo, os bebês, como estava difícil conciliar trabalho e paternidade. Henrique era gentil, quebrado, vulnerável, mas cego, perigosamente cego. Quando Bianca saiu da mansão, o sol já estava alto. Ela pegou o ônibus de volta para Vila Mariana, cérebro fervendo, sentou no fundo, tirou o celular e olhou de novo para a foto da embalagem de sedativo, depois para o anel de pedra vermelha no bolso. Não eram coincidências, não podiam ser. Alguém estava drogando aqueles bebês, alguém tinha acesso ao berçário, alguém usava o anel de Larissa, ou tinha usado e a câmera estava quebrada, bem a tempo de não gravar nada. Bianca encostou a cabeça no vidro frio do ônibus e fechou os olhos. Sabia que devia parar, que devia voltar para a vida dela, para o trabalho, para o porão em Itaquera, mas sempre que pensava em desistir, via os rostinhos dos trigêmeos, ouvia os choros desesperados na noite da Paulista. Não, ela não ia parar. Ia descobrir o que estava acontecendo naquela casa, nem que isso custasse tudo. Bianca acordou no dia seguinte com a sensação de que algo estava diferente. Não era nada concreto. Só aquele formigamento na nuca que a mãe sempre dizia ser aviso do corpo quando o mundo ia virar de ponta cabeça. Ela não estava errada. O primeiro sinal veio no ônibus a caminho do trabalho. 2 homens de boné e jaqueta preta embarcaram 3 pontos depois dela e sentaram logo atrás. Mesmo com o ônibus quase vazio, Bianca sentiu o olhar deles pregado na nuca quando desceu na Vila Mariana. Eles desceram também, caminharam na mesma direção por 2 quadras até ela entrar correndo no cantinho do sol, coração disparado, mão suando, paranoia talvez, mas Bianca tinha crescido em Itaquera. Conhecia o cheiro de perigo. No restaurante, a Jéssica veio correndo assim que viu ela. Bianca, você viu? Viu o quê? Jéssica enfiou o celular na cara dela, a tela mostrava uma publicação no Instagram com milhares de curtidas. A foto era dela. Bianca carregando o carrinho triplo na noite da Paulista. Tirada por alguém que estava filmando, a legenda dizia: garçonete salva bebês de bilionário e agora frequenta mansão, interesse ou heroísmo. Os comentários eram veneno puro. Óbvio que é caça-fortunas. Tá na cara que ela armou tudo. Pobrezinha fazendo papel de santinha para pegar o viúvo rico. Essas mulheres não têm vergonha mesmo. Bianca sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As letras dançavam na tela. Seu rosto estava ali, exposto para a cidade inteira ver, seu nome completo, até o endereço do restaurante. Quem postou isso? Um perfil anônimo, fofocas de SP, mas já está em todo canto. Jéssica colocou a mão no ombro dela. Você tá bem? Bianca não respondeu, só sentiu a bile subir pela garganta. Seu Valdir apareceu da cozinha com cara fechada. Ele acenou com a cabeça para ela vir até o escritório minúsculo nos fundos. Quando fechou a porta, cruzou os braços. Bianca, olha, eu gosto de você. Você é boa funcionária, mas isso aqui tá virando circo. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas a dona do restaurante ligou. Disse que não quer confusão, que tá vindo cliente aqui só para tirar foto sua, fofocando. Ele suspirou, evitando o olhar dela. Ela quer que você tire uns dias até a poeira baixar. Uns dias. Eu preciso trabalhar. Eu sei, mas... Valdir coçou a nuca. É ordens dela, não posso fazer nada.
Bianca saiu do escritório com as pernas bambas. Jéssica tentou consolar, mas as palavras não entravam. Ela pegou a mochila, saiu pela porta dos fundos e caminhou sem rumo pelas ruas da Vila Mariana, tentando respirar, tentando pensar. Quem fez isso? Quem espalhou aquela mentira? A resposta veio fria e clara. Alguém que queria que ela sumisse, alguém que tinha poder para orquestrar uma campanha de difamação em poucas horas. Verônica, quando Bianca chegou no porão em Itaquera, já era fim de tarde, subiu a escada torta, abriu a porta do quartinho e parou. Tudo estava revirado, o beliche, as roupas jogadas no chão, gavetas abertas, mochila rasgada. Ela correu até o colchão e enfiou a mão debaixo, onde guardava a carteira, vazia, os R$ 200 que tinha juntado. Sumiram. Jéssica! Bianca gritou, mas ninguém respondeu. Desceu correndo e encontrou a dona do porão, Dona Marlene, uma senhora gorda de chinelo de dedo, fumando um cigarro na porta. Dona Marlene, alguém entrou no meu quarto. Eu sei, vieram 2 homens dizendo que eram da polícia, mostraram uma ordem, eu deixei. Ordem, que ordem? Marlene deu de ombros, soltando fumaça. Não sei ler direito, menina, mas tinha um crachá e tudo. Falaram que você está envolvida em algo errado. Bianca sentiu a garganta fechar. Não era polícia, era gente contratada, gente que queria intimidar. Voltou para o quarto e sentou na beirada do beliche, olhando para o estrago, mãos tremendo, coração aos saltos. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu medo de verdade. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você deveria ter aceitado o conselho. Agora as coisas vão ficar difíceis. Sugiro que suma enquanto pode. Bianca leu 3 vezes. Queria jogar o celular na parede, queria gritar, mas não fez nada. Só ficou ali, sentada no meio do caos, tentando não desmoronar. Foi quando o celular tocou. Henrique, ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Bianca, a voz dele soou preocupada. Você tá bem? Vi a publicação. Eu não sei quem fez isso, mas vou descobrir. Vou processar quem for. Não adianta, Henrique. Como assim não adianta? Você não entende. A voz dela saiu cansada, derrotada. Tem gente muito poderosa querendo que eu suma, e não é você. Silêncio do outro lado. Do que você está falando? Bianca respirou fundo. Tinha 2 opções: contar tudo e arriscar que ele não acreditasse, ou desligar e sumir de vez. Ela escolheu a primeira. Henrique, tem algo errado na sua casa. Eu encontrei coisas que não fazem sentido. Sedativo infantil no lixo do berçário, um anel que era da Larissa preso na manta do Caio, a câmera quebrada bem na hora certa, e agora eu tô sendo perseguida. Meu quarto foi revirado, perdi meu emprego, e alguém tá espalhando mentiras sobre mim. Outro silêncio mais longo. Bianca, você tá dizendo que alguém na minha casa tá machucando meus filhos? Eu não sei, mas alguma coisa está muito errada e quem quer que seja não quer que eu descubra. Henrique demorou para responder quando falou. A voz estava diferente, mais firme. Onde você está? Em Itaquera, no lugar onde eu moro. Fica aí, eu vou te buscar. Não precisa, fica aí. E desligou. 40 minutos depois, um carro preto parou na frente do porão. Henrique desceu, olhou ao redor com aquela cara de quem nunca tinha pisado numa periferia na vida e subiu até o quartinho. Quando viu o estado das coisas, o rosto dele fechou. Quem fez isso? Não sei, mas não foi polícia de verdade. Henrique tirou o celular, discou um número. Maurício, Henrique, preciso que você investigue uma invasão de domicílio, agora. Pausa. Não foi na minha casa, foi na casa de uma amiga. Manda alguém competente. Quero saber quem fez isso até amanhã. Ele desligou e olhou para Bianca. Você não pode ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. Vai para minha casa. Henrique, você tá louco. Depois daquela postagem vão dizer que... Não importa o que vão dizer. Ele segurou o braço dela com cuidado, mas com firmeza.
Se tem alguém tentando te calar, é porque você está certa e eu não vou deixar nada acontecer contigo. Bianca olhou nos olhos dele e viu algo que não esperava: determinação. O homem quebrado da primeira noite tinha sumido. No lugar, alguém acordando para o perigo. Ela pegou a mochila, o que sobrou dela, e desceu com Henrique. No carro, enquanto o motorista dirigia de volta para o Morumbi, Bianca sentiu uma mistura estranha de alívio e pavor. Alívio porque não estava mais sozinha, pavor porque agora não tinha mais volta. Olhou pela janela, vendo a periferia dar lugar aos bairros ricos, e uma certeza cresceu dentro dela: quem quer que estivesse por trás disso não ia parar. E a guerra tinha apenas começado. O carro entrou pelo portão da mansão quando o sol já tinha se posto. Bianca desceu com a mochila rasgada no ombro, sentindo o peso de cada olhar dos funcionários que passavam. Dona Lígia estava na porta. Rosto ainda mais severo que o normal, ela não disse nada. Mas o julgamento estava estampado na cara. Henrique ignorou e levou Bianca direto para o escritório no segundo andar. Um cômodo enorme com estantes de mogno, mesa de trabalho coberta de papéis e uma parede inteira de vidro com vista para a piscina iluminada. Ele fechou a porta e indicou uma poltrona de couro. "Senta, preciso te mostrar uma coisa." Bianca sentou, corpo tenso. Henrique foi até uma gaveta trancada na escrivaninha, tirou uma chave do bolso e abriu. De dentro, puxou um envelope amarelado, amassado nas pontas, como se tivesse sido aberto e fechado muitas vezes. "Recebi isso 3 dias depois do enterro da Larissa." A voz dele estava rouca. "E veio por correio registrado, carta dela, escrita 2 semanas antes dela morrer." Ele estendeu o envelope. Bianca pegou com cuidado como se fosse bomba prestes a explodir. A caligrafia na frente era delicada, feminina. "Para Henrique. Abrir apenas em caso de emergência. Lê." Henrique sentou na beirada da mesa. Braços cruzados, olhando para a janela. "Eu não consegui entender direito na época. Estava muito perdido. Mas agora, com o que você me disse..." Bianca abriu o envelope e tirou 2 folhas dobradas. A letra tremia em alguns trechos, mas era legível. "Henrique, se você está lendo isso, algo deu errado. Eu espero estar errada. Espero que seja só paranoia da gravidez, os hormônios, o medo de ser mãe de 3 ao mesmo tempo. Mas preciso escrever, caso eu não esteja aqui para proteger nossos filhos. Há coisas acontecendo nesta casa que não fazem sentido. Remédios que eu não pedi aparecendo na minha bolsa. Conversas que param quando eu entro na sala. Olhares que não deveriam estar ali. Tenho acordado à noite com tontura, esquecimentos. E o médico diz que é normal, mas eu sei que não é. Fui ao cartório 32 na semana passada e registrei uma solicitação. Caso algo aconteça comigo, a leitura do testamento deve ser antecipada. Não pode esperar. Os meninos não estão seguros nas mãos certas. Henrique, eu sei que você confia em todos ao nosso redor, mas eu não confio mais. Se você está lendo isso, é porque meu medo se tornou real. Por favor, proteja nossos bebês. Não deixe que nada aconteça com eles e descubra a verdade. Com todo o meu amor, Larissa." Bianca terminou de ler e sentiu um frio subir pela espinha. As mãos dela tremiam, segurando o papel. Ela ergueu os olhos e encontrou Henrique olhando para ela, rosto pálido. "Você sabia disso?" Bianca perguntou, voz baixa. "Eu li, mas não dei importância." Ele passou a mão pelo rosto. "Exausto. Achei que ela estava com depressão pós-parto, paranoia, sei lá. O médico disse que era comum e eu estava tão mergulhado no trabalho que não prestei atenção. Depois que ela morreu, eu só guardei a carta e tentei esquecer. Porque aceitar que ela estava certa significava aceitar que eu falhei. E o testamento? A leitura foi antecipada." Henrique balançou a cabeça. "Não, nunca recebi notificação do cartório. Liguei para o advogado da família, o Maurício Silveira, e ele disse que não tinha conhecimento de nada.
que o testamento seria lido no prazo normal, 6 meses após a morte, achei estranho. Mas de novo não investiguei. Bianca sentiu a raiva subir. Henrique, alguém bloqueou essa notificação. Alguém não queria que você soubesse. Eu sei. Ele respirou fundo. Agora eu sei. Silêncio pesado caiu sobre os dois do lado de fora. O som abafado de cigarras e o barulho distante de carros na avenida. Bianca dobrou a carta de volta, colocou no envelope e devolveu para ele. Preciso ir ao Hospital Santa Helena amanhã. Falar com alguém que trabalhou com ela, ver se consigo mais informações. Eu vou contigo. Não, você aparecendo lá vai chamar atenção demais. Deixa eu ir sozinha, sou só uma garçonete fazendo perguntas. Ninguém liga. Henrique hesitou, mas concordou. Toma. Ele tirou um cartão de crédito da carteira e estendeu. Para qualquer coisa que você precisar. Henrique, eu não. Bianca. Ele segurou a mão dela firme. Você está fazendo o que eu deveria ter feito meses atrás. Deixa eu pelo menos ajudar nisso. Ela pegou o cartão, engolindo o orgulho, não era hora de ser teimosa. No dia seguinte, Bianca pegou um Uber até o Hospital Santa Helena, na Zona Sul. O prédio era enorme, branco, cheio de gente entrando e saindo. Ela passou pela recepção, subiu até o 3º andar, maternidade, e começou a perguntar. Discretamente, com jeitinho, a maioria das enfermeiras não quis falar. Olhavam para ela com desconfiança, balançavam a cabeça e seguiam em frente. Mas depois de meia hora insistindo, uma enfermeira mais velha, de cabelo grisalho preso num coque, parou. Você está perguntando da Larissa Vasconcelos? Sim, eu era amiga dela. Só quero entender o que aconteceu. A enfermeira olhou ao redor, checando se alguém estava ouvindo, e puxou Bianca para um canto vazio do corredor. Olha, eu não devia falar nada, mas aquele caso me incomodou desde o começo. Por quê? Porque ela chegou aqui em trabalho de parto, mas estava com sintomas estranhos, tontura severa, confusão mental, tremores. O médico achou que era eclâmpsia, mas os exames não batiam. A enfermeira baixou a voz ainda mais. Eu senti um cheiro quando troquei os lençóis, amêndoas, fraco, mas estava lá. O coração de Bianca disparou. Amêndoas? Sinal clássico de intoxicação por cianeto ou alguns sedativos pesados. Falei para o médico, mas ele ignorou, disse que eu estava imaginando coisas. E depois a Larissa não resistiu. Disseram que foi complicação do parto, hemorragia. Mas eu nunca acreditei nisso. Quem mais estava lá naquele dia? Além do médico, a cunhada dela, Verônica, ficou o tempo todo na sala de espera. Até discutiu com o médico quando ele quis pedir autópsia mais detalhada. Disse que a família não queria prolongar o sofrimento. O médico aceitou. Bianca sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você está dizendo que pode não ter sido acidente? A enfermeira não respondeu diretamente. Só olhou para Bianca com olhos cansados de quem viu coisas demais. Eu estou dizendo que tem perguntas sem resposta e que gente poderosa tem jeito de fazer as respostas sumirem. Bianca saiu do hospital com a cabeça fervendo, pegou o celular e ligou para Jéssica. Che, preciso de um favor. Você conhece alguém que trabalha em cartório? Minha prima trabalha lá no centro. Por quê? Preciso saber se uma notificação foi enviada. Cartório 32. Nome, Larissa Vasconcelos. Bianca, o que você está aprontando? Só me ajuda, por favor. Jéssica suspirou. Tá bom. Vou ligar para ela. 2 horas depois, a resposta chegou por mensagem. A notificação foi registrada, mas nunca enviada. Alguém pagou para bloquear. Bianca mostrou a mensagem para Henrique assim que voltou para a mansão. Ele leu, releu e socou a mesa com tanta força que os papéis pularam. Silveira. Foi o Maurício. Ele é o único que tinha acesso a isso. E quem pagou ele? Henrique olhou para ela, maxilar travado. Verônica, tinha que ser ela. Ela é a madrinha, a executora testamentária temporária até a leitura oficial. Se a leitura fosse antecipada, ela perderia o controle.
Bianca sentiu tudo se encaixar. As peças finalmente faziam sentido. Henrique, ela matou sua esposa e agora está tentando matar seus filhos para garantir que a herança fica com ela. Henrique fechou os olhos. Respiração pesada. Quando abriu, havia uma frieza que Bianca não tinha visto antes. Então, vamos pegá-la. Bianca acordou no quarto de hóspedes da mansão com a sensação de que tinha dormido dentro de um cofre. O colchão era macio demais, os lençóis cheiravam a lavanda e o silêncio era tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos, tão diferente do porão em Itaquera, onde o barulho de ônibus, gritos de vizinhos e cachorros latindo eram a trilha sonora de todas as noites. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. 7 da manhã, 15 mensagens não lidas. A primeira era da Jéssica. Bianca, seu Valdir ligou, disse que a dona do restaurante te demitiu de vez. Desculpe, amiga. O estômago dela revirou. Demitida, não suspensa, demitida. As outras mensagens eram piores. Números desconhecidos, ameaças mal disfarçadas de avisos. Você não sabe com quem está mexendo. Suma enquanto tem chance. Acidentes acontecem com gente curiosa demais. Bianca jogou o celular na cama e sentou com a cabeça entre as mãos. O cerco estava se fechando. Quem quer que estivesse por trás disso não ia parar até ela sumir, ou até algo pior acontecer. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Lígia preparando café, rosto duro como pedra. Quando viu Bianca, o movimento das mãos ficou mais brusco, como se a presença dela fosse um insulto pessoal. Bom dia, Bianca tentou